E aí, mais uma vez aqui para comentar as notícias da semana mais relevantes para os nossos bolsos, né? E já começando na segunda-feira, pelo Boletim Focus, né? Já na segunda, a gente teve a divulgação da opinião de alguns especialistas, que já esperam mais elevação, né? Além da semana passada, né? Mais elevação tanto para IPCA e IGPM, né? Isso para 2024. E agora já dando um salto para sexta-feira, né? A gente teve uma divulgação do nosso superávit orçamentário, onde a gente conseguiu, depois de recorde atrás de recorde e mais recorde de arrecadação, reduzir o nosso prejuízo no superávit orçamentário. A gente estava com um prejuízo de 40 bi e a gente reduziu através de muita arrecadação, muito suor do povo brasileiro, a gente reduziu esse prejuízo para 21 bi. Já no ponto da dívida pública, né, em relação ao PIB, a gente tem uma questão muito interessante para comentar. Por quê? Quando a gente olha para a dívida líquida, a gente teve uma redução. A prévia estava em 62,2% e o dado atual veio 61,9%. Na teoria, a gente pode identificar uma melhora. Já quando a gente olha para a dívida bruta, a gente vê que, assim, em relação ao PIB, a gente teve um aumento do nosso gasto. Ou seja, a gente estava em 77,8% e agora está com 78,5% do PIB comprometido. E por que isso acontece? Esse é um ponto muito importante para a gente frisar. Por quê? Vamos usar como exemplo, né, o trabalhador normal. Vamos dizer que ele ganhe um salário mínimo, né? Ele tem que pagar aluguel, conta de luz, conta de água, gás, enfim, né? Um bando de coisa. É, para considerar essa dívida líquida, como se fosse com esse trabalhador que a gente está usando como exemplo, é como se ele, por exemplo, tivesse pego um gasto dele específico, por exemplo, o aluguel, e ele não considera como gasto. Ele simplesmente, na hora de contabilizar, ele fala assim: ah, não, eu estou gastando 100% do meu salário. Aí 50% com aluguel, 20% com conta de água e de luz, né, conta de consumo, aí o gás 10%, por aí vai. Só que ele chega assim e fala: não, mas eu não vou considerar o aluguel como gasto. Eu vou considerar ele como custo. Né? Ele está saindo do meu bolso, mas eu vou não considerar ele na hora do gasto, na hora de contabilizar como gasto. Então, no fim das contas, é como se ele estivesse gastando especificamente, já que na conta inicial, nesse exemplo inicial, o aluguel representava 50%, é como se ele estivesse gastando só 50% do salário dele. Então, na teoria, estaria sobrando, né, 50%, mas na prática não sobra nada. É porque é simplesmente um dado que ele decidiu não contabilizar. E assim é a diferença entre a dívida bruta e a dívida líquida de um país. Tivemos também a divulgação do cumprimento, né, do compromisso de campanha do Javier Milei. Na verdade, não é nada demais, né? Apesar de ser na contramão do que o Brasil está praticando, ele, como um presidente liberal, ele está fazendo aquilo que é a ideologia dele, né? Que é interferir cada vez menos na economia. E uma prova muito forte disso é que ele está iniciando uma força-tarefa para reduzir mais ainda a participação do Estado na economia, que é acabando com as estatais. Afinal de contas, a gente tem que entender que existem algumas obrigações que são do Estado, mas outras que o Estado não precisa ficar se metendo. Né? Ele não precisa também saber de tudo, né? Saber fazer tudo. E é exatamente por isso que existe a iniciativa privada, que se provou, sim, ser muito eficiente ao longo dos anos. Eu não estou dizendo que o Estado não tem que interferir em nada, ele não tem que assumir nenhuma responsabilidade. É o contrário. Ele tem responsabilidades que ele tem que cumprir, né? Constitucionalmente ele tem que cumprir. Só que, por exemplo, o Estado ele não é obrigado a ter conhecimento de mineração, entendeu? Então ele não precisa ficar se metendo com algumas mineradoras, essas coisas assim desse tipo. Afinal de contas, não tem como uma entidade, né, um ente federativo, ser detentor de todo o conhecimento e de todas as fases de uma produção. Não existe como um país, por exemplo, ser totalmente autossuficiente. Né? Vamos tomar, por exemplo, o Brasil, né, com as suas dimensões continentais. Muitas coisas que são cultivadas no norte e no nordeste não têm condições de ser cultivadas no sul, por exemplo, por conta do clima. Então, de igual forma, a gente tem essa disparidade no âmbito de nação.
né? A gente vê que a Rússia vai ter alguns pontos que ela vai produzir, que ela vai estar à frente do Brasil. Os Estados Unidos vai ter outros pontos que vão deixar ele à frente do Brasil, e tudo isso por características. Nada é porque o Brasil é incompetente em fazer isso. Não. Cada país, assim como cada pessoa, tem suas valências, que devem ser valorizadas sim, entendeu? E essa individualidade é que, sendo valorizadas, geram esse montante de troca, sabe? Essa interação, essa globalização. E agora passando para um ponto muito triste dessa semana, que foi essa decisão, né, que eu nem vou comentar muito, mas é uma decisão de ameaçar, né, tirar uma plataforma do ar. Essa é uma decisão muito triste, porque essa plataforma, quando foi adquirida pelo Elon Musk, ela tinha como premissa, né, ter a liberdade de expressão. E, no entanto, né, a gente vê que os países que já bloquearam essa plataforma não são muito, assim, famosos por ser democráticos ou, assim, ter muita liberdade de expressão, né? Como China, Rússia, Coreia do Norte e Irã, né? Aqui. E a nossa maior tristeza é exatamente identificar que a gente possa estar indo para um caminho muito ruim. Mas, como nem tudo é tristeza, bom, se esse vídeo te agregou de alguma forma, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele seu parente que vive chegando atrasado no almoço de domingo, beleza? Valeu!